nesse instante eu quero te convidar a estudarmos a palavra do Senhor, que está registrado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, onde estaremos estudando a palavra, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o ensinamento, o estudo da palavra, possa também interagir conosco, possa também participar mandando a sua mensagem e também a sua compreensão diante desse texto, onde falarei nesta noite sobre algumas orientações espirituais que o apóstolo Paulo dá à igreja de Filipos, e através dessas orientações nós também podemos aprender e crescer um pouco mais. Portanto, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 1 até o versículo de número 9, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Paulo não diz o nome, não identifica qual seria este verdadeiro companheiro, mas ele pede que ajude estas mulheres, Evódia e Sintique, que trabalharam comigo, diz Paulo, no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz Paulo, isto fazei. E o Deus de paz será convosco para sempre. Amém. Graças a Deus. Olhando para esta carta de Paulo, dirigida aos irmãos da cidade de Filipos, Paulo dá algumas orientações, alguns conselhos imprescindíveis, que também servem para nós, que também podem ser aplicados em nossa vida. Esses ensinamentos podem ser aplicados no nosso dia a dia e certamente resultarão em bênçãos espirituais para cada um de nós. Primeiro, Paulo dá alguns conselhos chamados de conselhos ou orientações particulares.
e depois Paulo dá alguns conselhos e orientações no âmbito mais geral para a igreja, para que os irmãos, ao receber este conselho, pudessem entender o zelo que Paulo tinha pela igreja do Senhor. Paulo era um homem muito zeloso, muito cuidadoso, e por causa disso nós conseguimos perceber que ele realizou um trabalho fantástico, sem igual, porque a igreja percebia o zelo que Paulo tinha da parte de Deus para cuidar dos irmãos. E hoje, este zelo deveria ser preservado em nosso meio. Quando, na verdade, nós líderes deveríamos zelar pela noiva de Cristo, zelar pela igreja do Senhor, tendo em vista que a igreja, ela é de Deus e não nossa. A igreja, ela não pode se tornar uma propriedade de homem algum. A igreja, ela não pode se tornar um patrimônio pertencente a uma família, porque a igreja, ela pertence ao Senhor. E Paulo era zeloso pela igreja de Deus, entendendo que se a igreja é de Deus, significa que um dia nós iremos prestar conta do cuidado que nós dispensamos à igreja do Senhor. Um dia compareceremos diante do Senhor para poder prestar conta do nosso trabalho. E este dia chegará. Se nós fomos zelosos ou não ao cuidar do povo de Deus. A igreja eleita que foi comprada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso a igreja não pode se tornar um patrimônio de indivíduos. A igreja, ela não pode caminhar de acordo com o que alguém quer ou como eu quero, mas a igreja, ela precisa caminhar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ela. Pois, repito, a igreja pertence ao Senhor. Por isso, Paulo procura dar sábios conselhos, sábias orientações a esta igreja. O livro de Provérbios, no capítulo de número 11, verso 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Provérbios 11, versículo de número 14, o sábio Salomão diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Por que em muitos lugares o povo tem tropeçado e tem caído? Porque tem havido uma negligência por parte daqueles que deveriam zelar e dar bons conselhos para que a igreja de Deus caminhasse conforme a orientação que Deus tem estabelecido para ela. Ainda, Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 15, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim que o caminho do tolo ou o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Veja que o tolo, que o insensato, ele acha que o seu caminho é reto aos seus próprios olhos, quando na verdade ele está trilhando um caminho de morte, um caminho que se afasta dos conselhos e dos princípios de Deus, e por isso não há sabedoria na sua vida. Nesta carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro versículo aqui do capítulo de número 4, ele abre esses conselhos usando a expressão portanto. A expressão aqui, portanto, vincula diretamente o texto antecedente ao texto que está sendo agora narrado. Isso significa dizer
que ao analisar o texto anterior, nós iremos descobrir o que Paulo procura dizer através desses conselhos tão sábios e tão importantes para a igreja do Senhor. É importante perceber que Paulo está falando sobre o elevadíssimo propósito ou destino dos crentes em Cristo Jesus, quando ele diz claramente aqui no verso 18 do capítulo de número 3, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, quando ele diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, ele já tinha dito disso aqui que estava acontecendo, ele já tinha ensinado o povo, ele já tinha alertado a igreja e os irmãos que isso que ele está dizendo aconteceria. O que, pastor? Ele continua, e que agora também digo, chorando, sabendo que estes que eu vos falei são inimigos da cruz de Cristo. Pastor, que palavra forte. Paulo usa essa expressão aqui, dizendo que assim como ele já tinha dito antes, e agora ele novamente diz que aqueles que tumultuavam a igreja, aqueles que viviam pela sua própria função, se utilizando e se instrumentalizando da igreja e se aproveitando do povo para interesses próprios, particulares, muitas vezes pervertendo o evangelho de Cristo, Paulo vai dizer, estes são inimigos da cruz de Cristo. E muitas vezes você pode pensar, pastor, é possível existir em nosso meio pessoas que andam na contramão do evangelho? Sim. Pessoas que se levantam em nome de Deus, mas são inimigos da cruz de Cristo, do evangelho de Cristo? Sim, são. Porque muitas vezes essas pessoas até começam bem, mas o egocentrismo, o egoísmo toma conta do seu coração. O poder, ele cega, e essas pessoas, elas saem do caminho que o Senhor traçou para a vida delas e acabam sendo opositoras, inimigas do Evangelho e da cruz de Cristo. E Paulo vai mais além quando ele diz, cujo fim dessas pessoas, olha o que ele diz sobre o destino dessas pessoas. O fim dessas pessoas, diz Paulo, é a perdição, cujo Deus deles é o ventre, cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrestres. É muito forte isso que Paulo diz a nós. Ele vai dizer que o Deus dessa pessoa, ou destas pessoas, como existia na sua época, é o seu próprio ventre, cuja glória é para a sua própria confusão, ou seja, pessoas que vivem em função de si mesmas, de que tudo que se faz ou que é feito só pode ser feito se for para benefício próprio e não para benefício do reino de Deus, do evangelho de Deus. Ora, meus amados irmãos, nada que nós fazemos na igreja de Deus, na casa de Deus ou na obra de Deus pode ser para benefício próprio, mas tudo tem que ser para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando ele usa essa expressão que o Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre, e a glória que eles buscam é para a sua própria confusão, é porque essas pessoas elas estão mais preocupadas em receber glória e ser honrado e glorificado nesta vida. E elas não esperam nada para receber das mãos do Senhor, pois a nossa recompensa não vem da mão dos homens.
a nossa recompensa não está aqui nesta terra. A nossa recompensa vem das mãos do Senhor que fez os céus e a terra. De onde nós esperamos o nosso Salvador. E então nós entramos aqui em alguns conselhos que Paulo dá à igreja de Filipos. E o primeiro conselho que ele dá está aqui, quando ele menciona no versículo 1 que aquela igreja era a causa da sua alegria. Quando ele diz, minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. O primeiro conselho particular que Paulo dá é que os irmãos daquela época deveriam ser firmes na presença do Senhor. O apóstolo dá esse conselho porque no meio da igreja existiam pessoas que lutavam contra o evangelho de Cristo e torciam para que a igreja se dividisse, para que a igreja se esfacelasse. Eram pessoas que torciam para que o evangelho e a obra de Deus não desse certo. Você acredita que existem pessoas assim dentro da igreja? Por incrível que pareça, por mais que isso pareça algo tão difícil de acontecer, Paulo está dizendo, é possível. Pessoas que congregam, pessoas que participam da igreja, pessoas que muitas vezes trabalham na obra do Senhor, mas por outro lado elas torcem para que tudo dê errado, para que elas digam, tá vendo? Eu disse que ia dar errado. Porque elas não têm um coração aberto e feliz para ver a obra de Deus prosperar. Principalmente se está prosperando na mão de outra pessoa. E quando Paulo usa essa expressão, ele diz bem claro que essas pessoas eram pessoas orgulhosas e que elas eram denominadas como resistentes ao evangelho. Dá uma olhadinha em Filipenses capítulo 1, versículo de número 27 e versículo de número 28. Filipenses capítulo 1, verso 27 e 28. Quando Paulo dá uma exortação sobre a unidade na igreja. E ele diz, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Para que, quer vá a vós e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Paulo está preocupado que esta igreja vivesse em unidade. Esta carta é a carta de alegria, porque Paulo via os irmãos convivendo, sendo igreja, contribuindo com alegria, mas Paulo procura também orientá-los e alertá-los para que isso não fosse extintos em sua vida, que a alegria e a unidade do Espírito pudesse estar presente na vida dos irmãos. E ele diz, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ele está dizendo que o Evangelho deveria ser preservado, que o verdadeiro Evangelho deveria ser a causa maior para que aqueles irmãos estivessem unidos e não os seus desejos particulares, não o seu egoísmo, não a sua inveja, não os seus próprios interesses, porque no reino de Deus, no Evangelho de Deus, não prevalece o meu e o seu interesse, mas o que deve prevalecer é o interesse da parte do Senhor
para a sua igreja, para a sua noiva, porque não foi você nem eu que morremos na cruz do Calvário para redimir de todo pecado a humanidade e formar uma igreja aqui nessa terra como corpo de Cristo. Não, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja pertence ao Senhor. Por isso, é importante mencionarmos aqui que aqueles que já tomaram a igreja para si, aqueles que já se tornaram proprietários da igreja, aqueles que já privatizaram para si o reino de Deus, precisam devolver a igreja que é do Senhor. E Paulo vai dizer bem claro, aqui no texto, no versículo de número 28, e em nada vos intimideis por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Olha que ensinamento maravilhoso que Paulo dá a esta igreja, dizendo que eles não deveriam ser tímidos ao resistir àqueles que resistiam o evangelho, daqueles que negavam o evangelho, que para eles era indício de perdição, mas para os irmãos que viviam unidos, para aqueles que priorizavam o reino de Deus, isso era motivo de salvação. Portanto, o primeiro conselho que Paulo dá é o conselho para que os irmãos permanecessem firmes. E eu quero usar as palavras de Paulo e dizer para você, meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Permaneça servindo ao Senhor. Não permita que nada magoe o teu coração, que nada fira a tua alma. Não permita que nada e ninguém te tire do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque Deus é na sua vida e Ele irá zelar para que o propósito dele se cumpra integralmente. Então, permaneça firme no Senhor. Quando Paulo escreve estas palavras, o apóstolo tinha dificuldade de comunicar a verdade a essas pessoas, porque elas já estavam com a sua mente cauterizada. Elas já não abriam espaços para ser confrontadas, para ser interpeladas pela palavra. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é permitir que a palavra de Deus, todos os dias, fale primeiro ao nosso coração. Fale primeiro às nossas vidas, antes de falar às outras pessoas. Primeiro Deus precisa nos corrigir, antes de corrigir as outras pessoas. Primeiro Deus precisa nos moldar, antes de moldar as outras pessoas. Primeiro Deus precisa fazer a obra em mim, antes de fazer a obra nas outras pessoas. E eu creio que Deus, todos os dias, deseja trabalhar algo novo em nossos corações. Mas Paulo tinha dificuldade com esses que resistiam ao evangelho, pois a mente deles estava cauterizada. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 1 e número 2. Quando Paulo dá uma instrução ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo como que seria os últimos tempos, com o passar dos anos, como que as pessoas se portariam e se comportariam diante da sua presença. E ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
pastor, é possível ter gente que fala em nome de Deus, que prega o evangelho de Deus, que profetiza em nome de Deus e muitas vezes vive na mentira? Sim. Porque a despeito dessas pessoas falarem em nome do Senhor, elas não vivem a vida do Senhor. Elas não vivem o evangelho do Senhor. E por mais que a palavra fale ao seu coração, à sua mente, ela não consegue dar ouvidos e não consegue entender esta verdade porque ela não permite que a palavra confronte a sua vida. E é por isso que essas pessoas resistem à verdade e ao evangelho, porque elas estão com a sua mente cauterizada ao ponto de não ouvir mais a verdade, porque quando alguém ouve a verdade, diz o Evangelho de João capítulo 8, que quando nós conhecemos e ouvimos a verdade nos liberta. E o que essas pessoas estão precisando é de libertação. Por isso, eu desejo que nesta noite você esteja com os ouvidos abertos, que você esteja com a sua mente aberta, com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para internalizar a palavra de Deus e deixar que a palavra confronte a sua vida, confronte o seu pecado, para que você não viva por si mesmo, andando conforme a sua própria direção e a sua própria vontade, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, que têm a sua mente cauterizada, mas que a nossa mente seja a mente de Cristo, uma mente aberta para aprender, para compreender, para reconhecer e para valorizar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ainda em 2 Timóteo, capítulo de número 3, você pode dar uma olhada aí no versículo de número 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Olha o que diz o texto. A impiedade dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, homens prepotentes, homens arrogantes. Ele vai dizer aqui avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Pessoas que têm aparência de piedade, pessoas que até falam em línguas, que até chora, mas tem o coração amargo, tem a alma amarga, a sua alma é um fel de amargura, tem prazer em machucar, tem prazer em destruir, tem prazer em desferir palavras que ferem, que machucam. Se algo sai fora do seu controle, do seu domínio, mas a igreja continua sendo igreja do Senhor, a igreja de Cristo. E Paulo vai dizer que viria esses tempos trabalhosos, difíceis. Aí ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, olha o conselho de Paulo, afasta-te. Quando ele diz para Timóteo não ficar ao lado, perto destas pessoas,
porque pessoas amargas amarguram os outros, pessoas doentes adoecem os outros, pessoas intoxicadas intoxicam os outros, pessoas que só têm um coração amargo, ela amargura o coração dos outros. E Paulo diz, esses têm aparência de piedade, parece que são santos, parece que são corretos, parece que a áurea de espiritualidade baixou sobre a sua vida, mas na verdade eles negam a eficácia da verdade. Porque destes, o número são dos que se introduzem nas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você viu aquelas pessoas que estão na igreja o tempo todo, que até oram, que até falam com Deus, que até carregam a Bíblia, que até pregam o Evangelho, mas essas pessoas, elas estão distantes de Deus, porque estas pessoas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, a despeito de que elas venham ouvindo a palavra, elas nunca conseguem aprender. E quanto mais essas pessoas quebram a cara, mais elas continuam insistindo e quebrando mais a cara ainda, mas não aprendem. Não se abrem para o Evangelho de Cristo. Existem pessoas que estão vivendo na prática do pecado, que estão enxafurdadas na corrupção, na malignidade. A sua vida está sendo destruída a cada dia, e você sabe que está destruindo é o pecado, mas por mais que você fale, por mais que você oriente, por mais que você pregue, parece que essas pessoas, elas se acostumaram com esta vida e elas não querem abrir o seu coração para receber a mensagem do Evangelho. E Paulo vai dizer aqui que estas pessoas, elas têm a sua alma amargurada. E por isso elas causam problema se elas estiverem na igreja para os outros membros, e se ela estiver fora da igreja, ela causa problema para a sua família. O segundo conselho que Paulo dá aqui no capítulo de número 4 da carta aos Filipenses está no versículo de número 2 e versículo de número 3, quando ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. A palavra não detalha aqui a quem Paulo está pedindo que o ajudasse nessa questão, como diz o verso 3, ele diz, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Sabemos que era alguém que era companheiro de Paulo, mas não sabemos quem era esse companheiro. E ele diz que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Ora, Paulo estava tendo um problema com duas mulheres que haviam trabalhado com ele no Evangelho. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, Evódia e Sintique. Mulheres que serviam a Deus, assim como outras mulheres que ajudaram Paulo na obra do ministério, na pregação do Evangelho e na formação da igreja de Cristo. Em vez de buscar o interesse de Cristo e da igreja, estas mulheres estavam lutando e buscando seus próprios interesses. E com isso, elas estavam prejudicando a unidade na igreja. E hoje, em nossos dias, não é diferente isso. De pessoas que egoisticamente
elas querem lutar pelos seus interesses, pelo seu bem-estar, ainda que para isso elas tenham que passar por cima de tudo e de todos, sem exceção, elas fazem para chegar onde elas querem chegar. Porque elas já estão fora do propósito de Deus, então elas precisam lutar com o seu braço e com a sua força para poder alcançar aquilo que pretendem, quando na verdade deveriam viver e trabalhar para a glória de Deus, para o reino de Deus. E essas pessoas acabam dividindo o reino, de vez unificando com as outras pessoas no reino. E Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. E aquele que divide o reino, ele não tem parte com Deus, mas ele tem parte com o inimigo. Ainda que ele tenha toda a cara de piedade do reino de Deus, mas o seu coração não se converte, ele não se sustenta pela verdade. Porque a mentira já passou a ser algo constante em sua vida. E mente-se em nome de Deus para poder chegar e alcançar o que deseja. Mas a Bíblia diz que aquele que vive na prática da mentira não é filho de Deus, mas filho do diabo. Porque os filhos de Deus se converteram e agora vivem e andam na verdade. Portanto, meu amado irmão, meu amigo, você que está acompanhando esta live, esse estudo da palavra de Deus, que o teu coração seja um coração verdadeiro, que o teu coração seja um coração sincero diante de Deus, porque Deus sonda os corações. Aquilo que está oculto para mim, aquilo que está oculto para você, para Deus está claro e patente. Para Deus todas as coisas estão visíveis. E se tem uma coisa que Deus pesa, são as motivações do coração do homem. Deus pesa o meu coração. Deus pesa o teu coração. E eu desejo que o teu coração seja um coração verdadeiro, sincero, que recebe a palavra de Deus, que recebe o evangelho de Deus, que tem prazer em contribuir com o reino de Deus e fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado por outras pessoas. Essas duas mulheres provavelmente eram diaconisas, cooperadoras na igreja de Filipos, e estavam criando problemas aos irmãos e também à igreja de Cristo, uma vez que elas buscavam os seus próprios interesses. E dentro deste ponto 2, quando Paulo dá este conselho, que sejamos solução para a igreja e não problema, ele vai deixar bem claro que algumas pessoas, ao invés de ser solução para a igreja, elas já se tornaram um problema para a igreja. Ao invés dela ser contribuidora e abençoadora do reino de Deus, elas são impedimentos e barreira para que o reino de Deus avance. Porque elas têm como interesse o seu reino próprio e não o reino de Deus. Mas eu quero dizer que nenhum reino humano prevalece diante do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que eu e você. O reino de Deus é muito maior do que as nossas pretensões. O reino de Deus é muito maior do que os nossos interesses mesquinhos e particulares. O reino de Deus está acima de tudo e está acima de todos. Por isso que Paulo dá esse conselho tão maravilhoso. E ele vai dizer no verso 2, que sintam mesmo no Senhor. A versão King James vai dizer que Paulo suplica a Evódia e a Sintique que restabelecesse a convivência saudável na igreja do Senhor para a glória do Senhor. Porque ali havia um problema de contenda,
de vanglória, elas queriam ser dominadoras pela sua vaidade, pelo seu egoísmo. E tem gente na igreja dessa forma, pastor? Sim. Infelizmente, não deveria, mas tem. E isso está claro, patente, para que todos vejam. O problema é que muitos de nós não querem enxergar esta verdade. Ou têm medo que isso seja uma verdade. Pessoas que falam em nome de Deus, mas que trabalham contra o próprio reino de Deus. Filipenses capítulo 2, verso de número 1 a 5. Paulo vai dizer claramente, através das suas palavras de orientação: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Paulo diz que está lutando, combatendo, para que aquela igreja permanecesse firme. Pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não vieram ao meu rosto, para quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam, eu estou lendo aqui Colossenses, Filipenses, capítulo 2, de 1 a 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. É o que ele está dizendo aqui para Evódia e Sintique, e agora ele está dizendo para os irmãos esta mesma palavra: sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos reconhecer a bênção do Senhor na vida das outras pessoas. Eu não privatizei o reino de Deus para mim, cuja bênção de Deus, se não passar pela minha vida, não pode alcançar a vida de mais ninguém. Errado. Deus é soberano e Ele concede a sua graça, a sua bênção, o seu dom a quem Ele quiser. E nós precisamos entender isso, para não fazermos nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Como é difícil a gente reconhecer isso, né? Que um irmão, muitas vezes, sem ter as mesmas credenciais que nós, pode ser superior a nós. Que às vezes uma pessoa simples, humilde, que não tem a mesma formação que nós, pode em Deus ser superior a nós. Pode ser que ela tenha muito mais intimidade com Deus do que nós. Pode ser que ao orar, Deus ouve mais a sua oração do que a nossa. E nós precisamos ter humildade para reconhecer isso. O talento, o dom de Deus na vida de outras pessoas, para que nós não estejamos numa situação de querer tolir que esta pessoa viva os propósitos de Deus, que ela caminhe diante da presença de Deus com sinceridade e que ela possa crescer na presença de Deus. Ah, meus irmãos, como tem gente que fica incomodada quando alguém cresce, quando alguém sobressai, quando alguém numa área se torna melhor do que ele, melhor do que ela. O coração dessa pessoa fica amargurado, ela perde o sono, ela fica desesperada. Por quê? Porque ela tem que de todo jeito conseguir apagar aquela luz que está brilhando, porque aquela luz incomoda. Certa feita, eu li uma parábola, uma historinha, falando sobre a cobra e o vagalume. Eu não sei se você já ouviu esta metáfora, essa história. Quando de repente o vagalume, como você conhece,
ele tem a sua luz própria. E à noite nós conseguimos identificar o vagalume porque ele brilha no meio das trevas. E um dia uma cobra incomodada com o vagalume, ela começa a perseguir o vagalume. Ela começa a ir atrás e se deslocar para todos os lugares que o vagalume voava. E onde ele iluminava, a cobra ir atrás para tentar comer o vagalume. E ficou naquela insistência constante, armando emboscadas, perseguindo o vagalume, buscando de toda forma apagar a sua luz. Até que um dia, o vagalume resolveu se aproximar e perguntar à cobra, dizendo: Dona Cobra, posso te fazer uma pergunta? Ela disse: Pois não, o que você quer, vagalume? Ele disse assim: Eu estou percebendo que a senhora está me perseguindo. E eu queria saber por quê. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra disse: Não. Ele diz: Eu te fiz alguma coisa que te aborreceu? A cobra disse: Também não. Eu te feri alguma vez? Eu fiz algo que te prejudicou? Ela disse: Também não. Ele falou: Então eu quero saber por que a senhora me persegue? Se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, se eu não te fiz nenhum mal, se eu não tenho te prejudicado em nada, por que você me persegue e quer apagar a minha luz? Aí a cobra olhou para o vagalume e disse: É porque a tua luz me incomoda. E por me incomodar, eu quero apagá-la. Infelizmente tem pessoas assim, que elas se incomodam com a tua luz, que elas se incomodam com a tua prosperidade, com o teu progresso. Elas se incomodam com o teu crescimento, quando na verdade elas deveriam ficar felizes e te apoiar. Quando elas deveriam glorificar a Deus por ver o trabalhar de Deus em sua vida. Mas infelizmente elas ficam incomodadas e elas não querem ver a tua luz brilhar. Mas eu quero nesta noite, através desta palavra, liberar uma palavra de Deus para a tua vida. A luz que brilha em ti foi Deus quem colocou e ninguém poderá apagá-la. E os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, Deus irá cumprir e ninguém poderá impedir. Pois quando Deus trabalha, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Paulo ainda registra em Gálatas capítulo 5, verso 26, algo muito interessante a esse respeito. Lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 26, ele diz assim: Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ele está dizendo: nós não devemos ser cobiçosos, não devemos de nenhuma maneira buscar vanglória. A nossa recompensa, a nossa glória não é neste mundo, não é entre os homens. A nossa recompensa virá das mãos do Senhor, pois aquele que busca glória, recompensa, fama e honraria nesta vida, não espere nada para a vida eterna, porque o seu galardão já foi alcançado nesta vida. Mas se você tem a esperança de um dia receber o galardão das mãos do Senhor, descanse em Deus. Ainda que você faça alguma coisa e ninguém veja, ainda que você faça um trabalho e não receba nenhum elogio, ainda que você tenha realizado uma obra maravilhosa onde você está, ainda que você tenha realizado um trabalho extraordinário e ninguém consegue reconhecer o seu valor, eu quero ser solidário com você nesta noite. Eu quero dizer que você é precioso para o Senhor,
que o trabalho que você tem realizado não é em vão no Senhor, e a tua recompensa virá das mãos do grande Deus e Senhor de todos. Não se preocupe, não entristeça o seu coração, não entristeça a sua alma, mas continue crendo, continue acreditando, continue firme, porque Deus irá te recompensar. Paulo continua no seu pensamento e nas suas orientações e instruções, porque Paulo estava preocupado com uma coisa. Ele diz aqui, no versículo de número 3, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Paulo estava preocupado que estas mulheres, a maneira que elas estavam se comportando, elas iriam acabar tendo seu nome retirado do livro da vida. Pois o mais importante para nós não é glórias e nem recompensa nesta vida. Pois o mais importante para nós não é alcançarmos os nossos objetivos mais mesquinhos e escusos. Não é passar por cima das pessoas a todo preço para alcançarmos e fazermos aquilo que nós queremos. Mas a nossa maior recompensa é ter o nome escrito no livro da vida. É um dia recebermos da mão do nosso Senhor a nossa recompensa, a nossa coroa de vitória. E Paulo estava preocupado com isso, porque aquelas mulheres corriam risco de ter o seu nome apagado do livro da vida. E Paulo continua os seus conselhos, e no versículo de número 4, ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Paulo está dizendo que nós devemos ter um grande gozo de alegria no Senhor. Quando ele usa essa expressão, ele também está fazendo referência a Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante, que fala sobre o fruto do Espírito. E lá no texto de Gálatas, Paulo diz: pois o fruto do Espírito é... E ele começa a enumerar: amor, gozo, paz, alegria. Paulo vai dizer que um dos frutos, ou uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei hoje como está o teu coração, meu irmão. Eu não sei hoje como está o teu coração, minha irmã. Eu não sei como está a tua alma, como está a tua mente, se está preocupada, angustiada, sem saber o que fazer. Mas nesta noite a palavra de Deus nos instrui a nos regozijarmos no Senhor. E outra vez Paulo diz: eu vos digo, regozijai-vos. O Espírito Santo tem alegria de Deus para os nossos corações, pois só Ele é poderoso para sondar o mais profundo do nosso ser. Por isso, nesta noite, que o Espírito Santo sopre o vento de alegria, de paz no teu coração e na tua alma, e você possa receber o refrigério do Espírito Santo em sua vida, e que haja paz no teu coração, que haja paz no meu coração, pois diante de Deus nós precisamos desfrutar desta paz que excede todo entendimento. Quando Paulo escreve aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, ele vai dizer bem claro: resta, irmãos meus,
que vos regozijeis no Senhor. E não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para todos vós. Paulo está dizendo, eu não tenho problema de estar sempre ensinando as mesmas coisas. Eu não tenho problema de repetir as mesmas mensagens, as mesmas orientações, porque isto é segurança para vós. Até que haja entendimento, até que haja compreensão, para que nada e ninguém venha abalar o teu coração e a tua alma, mas que você possa regozijar no Senhor, que você possa ter alegria em Deus, pois o Senhor é a nossa maior razão para nos alegrarmos, para ter um coração feliz, pois um coração alegre, ele aformoseia o rosto, diz a palavra de Deus. E Paulo vai dizer aqui, através desse texto, de Filipenses 4, no verso 4, regozijai-vos, que a alegria, ela não é uma opção para o cristão, mas a alegria, ela é uma ordenança. A alegria, ela também deve ser ultra circunstancial. Isso mesmo. Primeiro, a alegria, ela não é uma opção, ela é uma ordenança. Segundo, a alegria, ela tem que ser ultra circunstancial. Ou seja, nós não podemos, nem devemos depender da alegria só quando as coisas estão favoráveis. Mas Paulo está dizendo que a alegria, ela é ultra circunstancial. Ela independe das circunstâncias. Ela independe do momento que nós estamos vivendo. Pois a alegria, ela é depositada em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. E por isso, em todo tempo, em toda e qualquer situação, nós devemos nos alegrar em Deus. 3. A alegria, Paulo diz, ela é cristocêntrica. Porque o que nos faz estar alegre é estarmos firmados em Cristo. Portanto, Paulo revela uma verdade fantástica aqui nesse texto, que eu gostaria que você prestasse atenção agora. Se Paulo está dizendo que a alegria é cristocêntrica, que a alegria verdadeira depende de estar firmado em Cristo, a alegria não é ausência de problemas, mas a alegria é uma pessoa. A alegria é a própria personificação de Cristo. Cristo é a nossa alegria. Glórias a Deus. Que você possa nesta noite alegrar o seu coração, pois Cristo é a minha e a sua alegria. O outro conselho que Paulo dá é que a nossa equidade seja notória a todos. Versículo de número 5. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Paulo vai dizer que essa equidade, que a expressão aqui no original é eix. Essa expressão significa moderação, graciosidade, benignidade, gentileza. Paulo está dizendo que essa gentileza, que esta moderação, que esta benignidade que Cristo colocou na sua vida seja notória a todos. Que nós possamos dar testemunho deste Cristo verdadeiro que está em nossas vidas. E que isso seja notório a todos os homens,
para que eles vejam Cristo em nós, porque perto está o Senhor. Há uma preocupação aqui de Paulo, que os irmãos pudessem refletir o verdadeiro caráter de Cristo. E eu e você como cristãos, e eu e você como evangélicos, eu e você como nascidos de novo da água e do Espírito, precisamos refletir o caráter de Cristo. Irmãos, há muita gente dentro da igreja sem caráter nenhum. O mau caratismo, muitas vezes, já alcançou os púlpitos da igreja, já alcançou a liderança da igreja, já alcançou regentes, líderes de departamento, músicos, irmãos e irmãs que, a despeito de estarem na igreja, não foram transformadas pelo Evangelho e o caráter de Cristo não tem sido gerado em suas vidas. Não vale a pena passar por esta vida e conhecer o Evangelho se o caráter de Cristo não for gerado em nós. É preciso e necessário ter mudanças. É preciso e necessário ter transformação. Porque se não houver mudança, se não houver transformação, isso não é Evangelho. É passatempo, é brincadeira. É brincar com a verdade, é falar em nome de Deus e viver longe de Deus. Jesus, certa feita, disse que alguns homens o honravam com a boca, mas o seu coração estava longe do Senhor. Jesus também disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós falamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio no teu nome, e ele naquele dia lhes dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É muito triste isso. Pessoas que tiveram oportunidade de conhecer a Cristo, a sua palavra, o seu evangelho, mas que não se permitiram ser moldadas e ter o caráter de Cristo formado em suas vidas. Portanto, Paulo diz que a nossa equidade, ela tem e deve ser conhecida por todos os homens. Deve ser notória por todos os homens. E é por isso que ele usa aqui como paralelo o ensinamento de Gálatas capítulo 5, de 22 a 26. Quando ele fala de uma vida de frutificação, de uma vida onde o Espírito Santo gera e produz em nós os verdadeiros aspectos do fruto do Espírito. Gozo, paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, longanimidade, temperança, fé. E a máxima do texto é: contra estas coisas não existe lei, não existe limite, não existe barreira. Quanto mais nós buscamos estas características do fruto do Espírito, mais nós podemos buscar e mais abençoados seremos à medida que tivermos isto em abundância em nossas vidas. Quinto e último conselho, e já caminhamos para a conclusão. Paulo vai dizer: não viva inquieto por coisa alguma. Esta pandemia, esse Covid-19 tem causado uma inquietação enorme no mundo, no nosso país, no nosso estado. Hoje, vendo os dados passados pelo governador do estado, a sua equipe, o estado de São Paulo tem mais da metade das pessoas que foram a óbito.
ela tem quase 35 a 40% de todos os infectados no Brasil inteiro. E isso tem batido um desespero no seu governador, no prefeito de São Paulo, pois ele é o maior crítico do governo federal, mas o telhado dele é de vidro. É aqui no estado de São Paulo que tem o maior número de infectados e o maior número de óbitos. Mais de 500 óbitos. E nós precisamos, diante desses aspectos que estamos vivendo, tirar lições para a nossa vida. Aprendizados profundos da parte de Deus. Pois com certeza Deus nos matriculou na sua escola durante esses dias para que nós aprendêssemos a valorizá-lo, a valorizar a oração, a valorizar a palavra. Nunca houve um tempo como esse que os evangélicos, católicos, brasileiros oraram tanto como têm orado nesses dias. Nunca houve um tempo na história que a nação brasileira ouviu a palavra como tem ouvido. Nunca houve um tempo na história, meu companheiro, minha companheira, que você pregou tanto como tem pregado, que você falou tanto ao povo como você tem falado, que você leu tanto a Bíblia como você tem lido. Isso é um propósito de Deus para o nosso tempo, para que nós possamos valorizar aquilo que sempre tivemos em abundância e não valorizamos. Muitos daqueles que poderiam frequentar um culto, louvar ao Senhor, trocavam isso por qualquer outra coisa. Agora você é obrigado a ficar confinado dentro da sua casa, ouvindo todos os dias pastores, líderes, irmãos, irmãs, fazendo live e pregando para você como você está me ouvindo aqui. Eu sei, é bem verdade, que isso não é com todos. Outras pessoas que estão aqui assistindo essa live ou que estão espalhadas nesse vasto Brasil, estão agradecidas a Deus porque elas já buscavam ao Senhor em oração, já liam a palavra, já aprendiam e agora está se dedicando, recebendo mais e valorizando mais ainda. Mas aqueles que não valorizavam nada, agora precisaram aprender a orar, a buscar a Deus, a ouvir a sua palavra. E que bom por isso. Fico feliz com isso. Mas que isso não fique só durante esse tempo da pandemia, mas quando todo este vento passar, que você possa sair do outro lado como um cristão melhor, como um crente melhor, como alguém que valoriza e prioriza aquilo que é prioridade diante de Deus. E tem o seu coração em paz, não se inquietando com coisa alguma, como Paulo diz. Seja a sua preocupação pequena ou grande, não viva inquieto. A palavra usada aqui para inquietude significa uma preocupação indevida, uma ansiedade exacerbada. Eu costumo dizer que existe a boa e a má ansiedade. A boa ansiedade é aquela que gera expectativas, é aquela que gera esperança, é aquela que muitas vezes dá um friozinho na barriga, de um pai que espera o nascimento de um filho, de uma mãe que espera a boa hora da sua criança chegar, de um jovem que aguarda o dia da sua formatura, de alguém que está na expectativa de comprar a sua casa própria, de prestar uma prova. Esta boa ansiedade, ela faz parte da nossa vida. E Deus colocou dentro de nós. Mas o problema é a má ansiedade. A má ansiedade é aquela que tira o nosso sono, é aquela que nos adoece, é aquela que nos causa pânico. Essa nós não devemos ter. A boa ansiedade, sim.
E é interessante que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele diz no capítulo 5, versículo de número 7, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você que está inquieto nesta noite, você que está ansioso, preocupado, preocupada, confie agora, deposite a sua fé agora e lance toda a sua preocupação e a sua ansiedade aos pés do Senhor. Clame ao Senhor. Diga: Senhor, eu me derramo diante de Ti. Eu derramo o meu coração, a minha alma e descanso em Ti, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Que o Senhor tem cuidado da minha família, dos meus. E descanse em Deus, pois Deus continuará cuidando de ti. Ele jamais deixará desamparado um servo e um filho seu. E se você é filho, portanto, você terá o cuidado do Senhor. E eu concluo esta mensagem quando, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E aí ele usa uma expressão de um pronome indicativo no texto, diante desses conselhos gerais, particulares, exclusivos, colocando-se como paradigma de exemplo para os demais cristãos. Paulo se coloca a sua vida como referencial, como um paradigma para que aqueles irmãos seguissem os seus passos e a sua fé. E ele usa um pronome indicativo por 6 vezes, lá no versículo de número 8, que é o pronome indicativo tudo. E ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo afirma que as nossas maiores batalhas acontecem na nossa mente. Por isso nós precisamos ter uma mente saudável, uma mente curada, uma mente restaurada pela palavra de Deus, ter a mente de Cristo, pois as nossas maiores batalhas se travam no âmbito da mente. Por isso Paulo diz, usando este pronome indicativo tudo, ele diz: nisso pensai. O que também aprendestes, o que também recebestes, o que também ouvistes, olha como ele se usa como paradigma, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Glória a Deus. Que aprendemos com tudo isso? Que nós devemos permanecer firmes. E cuidado com aqueles que resistem o Evangelho. Mantenha um relacionamento saudável com seus irmãos e com a igreja. E seja solução e não problema. Também aprendemos com os conselhos gerais que a igreja deve ter o gozo e a alegria no Senhor. Que a igreja de Cristo, ela precisa refletir o caráter de Cristo e produzir o verdadeiro fruto do Espírito. E por último, não deixe que a inquietude e a ansiedade roube a paz de Deus do teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde o teu coração. Nós iremos ver as pessoas que estão aqui participando conosco e também vamos orar por esses pedidos de oração que chegaram.
e nós estaremos unindo a nossa fé juntamente com vocês. A minha secretária está dizendo que tem muita gente participando. Quero dar um beijo a todos vocês que estão comentando, que estão aí mandando a sua mensagem. Que Deus abençoe. Essa live só tem sentido se você estiver aí do outro lado, nos acompanhando e participando. Eu espero que este estudo de hoje, que esse ensino tenha abençoado a sua vida. Tem aqui pedidos de oração. Lúcia Maloste pede oração por uma causa urgente e por sua família. Vamos orar, irmã Lúcia. Deus abençoe a senhora por estar sempre conosco e creia que Deus tem resposta. Também Maria Otília pede oração para a família que está passando problema difícil, mas crê no milagre. Amém. Creia que Deus dará vitória em nome de Jesus, irmã Maria Otília. Também Marcinha pede oração por um grande milagre e pela saúde do André e um processo na justiça e também pela cirurgia na mão que ele irá fazer, que está aguardando o hospital chamar. Vamos orar também, Marcinha. Creia, André, que Deus tem vitória para a tua vida, filho. Que Deus estará ministrando ao teu coração e o milagre que você espera, o Senhor fará. Também queremos agradecer a todos os irmãos que estão no nosso relógio de oração. Nós encerramos o primeiro ciclo dos 10 dias e algumas mensagens que recebemos, alguns irmãos, e querem continuar esse propósito. Então nós vamos estabelecer esse propósito, a continuidade dele, por mais 10 dias, até o fim do decreto desta pandemia que os governos assim estabeleceram. Então nós estaremos orando por mais esses 10 dias e você está desafiado a estar orando conosco. Vamos unir a nossa fé e orar nesse instante? Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa gratidão a Ti, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem acompanhado esse estudo da Tua Palavra. E agora nós estamos unindo a nossa fé, orando, Senhor, por cada um dos irmãos que estão nesta live, daqueles que irão assistir posteriormente. E também, Senhor, pela vida da irmã Lúcia Maloste, pela vida da Maria Otília, pela Marcinha e o André, por todas as suas famílias, pelas pessoas que elas também estão clamando, para que o Senhor entre com providência, com milagre, que o Senhor, meu Deus, venha manifestar o teu poder e a tua glória, realizando algo sobrenatural. Pois a tua palavra nos garante que tudo aquilo que pedirmos em teu nome, crendo, nós receberemos. Portanto, Senhor, nós depositamos aos teus pés todas estas orações, todos esses pedidos, crendo que o Senhor continuará cuidando de cada um dos teus servos, de cada um de nós. Oramos e cremos no milagre e na vitória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco neste culto de oração e ensino da palavra. E que Deus continue abençoando você e a sua família e permaneça firme na presença do Senhor, se alegrando no Senhor. E nunca esqueça que acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Um beijo no seu coração e até a próxima, querendo Deus.